Então vamos para a palavra de hoje à noite. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 14. E o título, nós temos aí, sob o olhar de uma mãe. Eu tenho muitas coisas para falar essa noite. E eu escrevi essas coisas aqui no meu caderno, para que eu possa me organizar, para poder falar e não atropelar nada. Eu queria que você estivesse bem atento ao que Deus vai falar com você essa noite. Você, mesmo que você não seja uma mulher, seja um homem, mesmo que você seja uma mulher, mas não seja uma mãe biológica, essa palavra vai servir para você também. Filhos, amém? Então, Provérbios capítulo 14, versículo 1, ele diz assim: a mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as suas próprias mãos. Eu gostaria de ler fazendo uma mudança. Em vez de a gente ler como mulher, vamos colocar o nome mãe, certo? A mãe sábia edifica o lar, mas a mãe insensata o destrói com as suas próprias mãos. Começa essa noite falando de que quando nós, primeiramente eu vou falar para as mulheres, né? Quando nós não somos mães, nós temos uma visão muito diferente do que quando nós nos tornamos mães. A nossa visão, ela muda quando a gente se torna mãe. Muda completamente. Enquanto somos filhos, enquanto somos filhas, e essa visão também muda com a paternidade, quando o homem se torna pai. Enquanto os filhos, enquanto filhas, muitas vezes a gente não entende alguns posicionamentos dos nossos pais, alguns comportamentos que nossos pais têm. Mas quando a gente passa pela experiência, quando a gente experimenta a maternidade ou a paternidade, a nossa visão muda, o nosso olhar muda completamente. Começo contando um testemunho aqui sobre mim mesma, o meu relacionamento com a minha mãe. Então, desde a adolescência, da minha juventude, eu não tive um bom relacionamento com a minha mãe. Nós tivemos muitos conflitos. Então, muitas coisas que a minha mãe dizia, eu rebatia. Ela falava, eu rebatia. A gente discutia demais. E eu não conhecia Jesus. Apesar de ter sido criado dentro da igreja, eu era uma frequentadora de igreja, porque eu não tinha tido experiência com Deus. Eu frequentava como uma religião. Mas isso foi muito bom para mim. É muitas vezes isso que acontece quando as crianças vêm para a igreja. Porque eles não têm, às vezes, um bom entendimento, mas eles vão para a igreja e eles recebem a semente da palavra de Deus. E eu fui recebendo a semente da palavra de Deus. Quando eu tive a experiência de engravidar meu primeiro filho, que hoje faz 26 anos, meu primogênito hoje está de aniversário. Está fazendo 26 anos hoje, gente. Não me pergunte minha idade. Mas quando eu tive a experiência de ser mãe do meu primeiro filho, a minha vida mudou. O meu foco mudou. E as minhas decisões mudaram. Por quê? Porque agora eu tinha que pensar nele. Tudo que eu decidisse, tudo que eu fizesse na minha vida, ia refletir na vida dele. Então eu tive que tomar algumas decisões na minha vida. E quando eu conheci Jesus, algo aconteceu dentro de mim. Eu comecei a ansiar por sabedoria. E eu pedi a sabedoria a Deus. Senhor, me dá sabedoria para criar o meu filho. Sabedoria para criar e sabedoria para me tornar uma filha melhor. Foi aí que eu percebi, ao conhecer Jesus, ao conhecer a palavra de Deus, que o temor do Senhor invadiu o meu coração e os meus olhos se abriram. E quando eu conheci a palavra que está escrita em Efésios 6,
Eu vou ler para vocês, quem quiser abrir, mas eu vou ser bem rápida. Efésios 6, versículo 1, 2 e 3. Quando eu conheci essa palavra, eu percebi assim, epa, eu preciso andar nessa palavra. Eu não estou andando nessa palavra. E em Efésios 6, 1, 2 e 3, fala assim, ó. Filhos, olha filhos, quem é filho aqui? Todo mundo é filho, né? Todos somos filhos, é o que a Bíblia diz. Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, porque isso é o certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo. Diga comigo, tudo. Diga tudo. Tudo, tudo. A Bíblia diz que tudo. Não especifica o quê, mas diz tudo. Tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Às vezes a gente não entende, porque algumas vidas, elas são ceifadas de uma forma assim, né? Tão prematuras, justamente isso. E aí eu tive uma outra situação na minha vida, que foi quando meu pai faleceu. Quando meu pai faleceu, ele está com o Senhor há 15, 16 anos, não sei. 15 anos que ele faleceu. E quando meu pai faleceu, a experiência que eu tive naquele momento de dor, foi uma experiência que eu tinha a dor de estar perdendo uma pessoa que eu amava muito. Mas eu tinha paz no meu coração. Eu tinha paz na minha mente, porque eu sabia que eu tinha sido a filha que eu deveria ter sido para ele. Eu não enterrei o corpo do meu pai com mágoa, com consciência pesada. Eu não enterrei o corpo do meu pai com coisas mal resolvidas. E até aquele momento, eu ainda estava, mesmo conhecendo Jesus, já ter conhecido, eu ainda estava tendo conflitos com a minha mãe. Menos, porque a palavra estava entrando, estava me lavando, mas ainda acontecia. E naquele momento eu fiz uma oração para Deus. Exatamente no dia que eu enterrei o corpo do meu pai, eu fiz uma oração. Eu disse, Senhor, no dia, porque a gente não sabe, né? A palavra diz, é vontade de Deus que os filhos, eles enterrem os seus pais, não ao contrário. Por conta da velhice, né? Então, essa é a vontade de Deus. Infelizmente, muitos pais têm enterrado seus filhos. Mas aí eu falei para Deus, Senhor, no dia que a minha mãe for, que partir para a eternidade para estar contigo, eu quero que seja da mesma forma. Eu quero ter paz no meu coração. Eu quero ter paz na minha alma. Eu quero ter, assim, estar em paz comigo, sem nenhum peso, sem nenhuma mágoa. E a partir de hoje, eu decidi mudar. Amém? E o nosso relacionamento, o meu da minha mãe, mudou da água para o vinho. Por causa de uma decisão minha. Isso foi uma obra de uma natureza transformada. E de uma decisão. Porque muitas vezes nós nascemos de novo, estamos na igreja, mas a gente não decide, a gente não toma atitudes diferentes. Por isso que muitas vezes a gente está na igreja e a gente está tendo as mesmas atitudes do velho homem. Então a gente precisa tomar uma decisão. E sabe, o Senhor colocou no meu coração que muitas vezes a nossa oração, quando a gente tem conflitos com as pessoas, seja com a mãe, seja com o irmão, seja com o pai, seja com o marido, todas as vezes que a gente tem um conflito com as pessoas, a gente fala assim, Senhor, mude fulano. Senhor, entra na cabeça desse crânio. Ai, cabeça dura, Pai, transforma essa mulher, transforma esse homem. Senhor, transforma a minha mãe, transforma o meu pai. E muitas vezes o que nós precisamos fazer é orar diante de Deus, chegar diante dele e dizer, Senhor, me transforma. Senhor, mude o meu jeito de ser. Senhor, eu quero mudar. Então, muitas vezes, para resolver aqueles conflitos, é a nossa decisão de mudar. Quando nós reconhecemos que precisamos mudar e abrimos o nosso coração para Deus, para que Ele trabalhe em nós, a mudança, ela acontece internamente. E aí nós colhemos os nossos frutos externamente. Amém, queridos? Às vezes você muda e aí você pensa que quem mudou foi a outra pessoa. Mas na verdade não foi a outra pessoa. Foi você. A sua mudança influenciou a outra pessoa.
Mas a mudança ocorreu foi em você. E de lá para cá, nós não somos perfeitos. Coisas aconteceram, mas eu tomei uma decisão. E não importava o que minha mãe dissesse ou falasse, eu tomei uma decisão. E a forma como eu recebia mudou completamente, porque eu tomei uma decisão. Amém, queridos? Aquilo que magoava, não magoa mais. E agora a nossa reação positiva influencia no comportamento das pessoas que convivem conosco. Quando a mudança ocorre, quando nós passamos pela experiência da maternidade, da paternidade, aí a gente agora tem nossos filhos. E agora vem um novo desafio. Qual é o desafio? Instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. É um desafio. Né? Existe a influência da família, existe a influência dos amigos, da escola. Mas, diga, é tarefa minha, mesmo que você não seja mãe. Hoje você não é mãe, mas você pode ser mãe um dia. E eu digo assim, que eu tenho quase certeza que você vai ser mãe um dia, porque nós não somos só mães biologicamente. Nós muitas vezes temos sobrinhos que são como filhos para nós, que nós temos que cuidar como mãe. Nós temos que cuidar como pai. Amém? Você pode não ser pai hoje, mas eu tenho 100% de certeza que um dia você vai estar em um papel de pai, mesmo que não seja biológico, e estar cuidando de alguém. Diga assim comigo, a tarefa nossa, instruir os nossos filhos no caminho do Senhor. Olha, a tarefa da mãe, junto com seu esposo, moldar o caráter dos seus filhos, inserir valores, ajudá-los a desenvolver habilidades e levá-los a pensarem biblicamente sobre as questões da vida cotidiana. É em casa que começa a educação cristã. É em casa que começa a educação de maneira geral. Eu retirei aqui um texto de um livro chamado Minutos de Oração para a Mulher de Fé. Quando eu falo com as mulheres daqui da igreja, eu sempre falo assim, boa tarde, mulher de fé. Olha só o que diz esse texto. Quando alguma coisa dá errado na vida de nossos filhos, nós nos culpamos por não sermos mães perfeitas. Descobri, porém, que não é a mãe perfeita que faz a diferença na vida de um filho, pois nenhuma mãe é perfeita. Antes, o que faz toda a diferença é ser uma mãe que ora. E isso é algo que está ao alcance de todas nós. Na verdade, nem precisamos ser mães. Podemos, por isso que eu estou dizendo, você não precisa ser só uma mãe biológica. Aqui está dizendo, podemos ser amigas, professoras, avós, vizinhas ou mesmo desconhecidas, com um coração compassivo. O que é ter um coração compassivo? Ter o coração compassivo é se compadecer, é se emocionar, é ter vontade de ajudar, é demonstrar compaixão por alguém. É ser como Jesus. Era assim que Jesus fazia. Jesus tinha compaixão. Há poder na oração e principalmente quando a oração é feita por alguém que exerce uma autoridade espiritual sobre nós. Há poder na oração da mãe, há poder de oração no pai, há poder na oração de um pastor. É um responsável espiritual por suas ovelhas. Eu muitas vezes, eu digo que muitas vezes mesmo, mais de 80% das vezes das coisas que acontecem na minha vida, eu compartilho com a minha mãe, eu peço que ela ore por mim. Toda vez que eu viajo, ontem nós fomos ver minha sogra, eu falo com a minha mãe, mãe, olha a idade que eu tenho, eu não sou mais uma menininha, nem estou dentro de casa mais, mas eu aviso a ela, mãe, eu estou indo ali, estou indo viajar, vou ver minha sogra, ore por mim. Ela fala assim para mim, filha, vá em paz
Em nome de Jesus, o Senhor te proteja. Eu disse amém. É muito importante a oração. É muito importante a oração em todos os sentidos. Mas a oração de um pai e de uma mãe, ela tem um poder muito grande. Eu quero mostrar uma imagem agora do ator Chuck Norris. Terça-feira agora, dia 4, ele fez essa postagem. Esse é um ator muito conhecido, né? Nos filmes de artes marciais, né? Eu acho que os mais jovens, eu não sei se conhecem, as crianças, mas os da minha idade, mais antigos, conhecem, né? E o Chuck Norris, ele postou agora, dia 4, terça-feira, ele postou assim: minha mãe orou por mim a vida toda. Diz Chuck Norris, em homenagem à mãe de 100 anos. A mãe dele fez 100 anos agora. E eu queria ler para vocês, porque ele postou mais coisas aqui. E cabe muito para o que eu estou passando para vocês. O ator Chuck Norris destacou a influência das orações da sua mãe sobre sua vida nessa terça-feira, dia 4, quando Wilma Norris completou 100 anos de idade. Ele disse assim, minha mãe orou por mim toda a minha vida, em bons e maus momentos, disse Norris, em artigo publicado no site WND. Quando nasci, quase morri de complicações. Quando quase perdi minha alma para Hollywood, algumas décadas atrás, ela voltou para casa para orar por meu sucesso e minha salvação. Ela até orou para que eu encontrasse uma mulher para mudar a minha vida. E funcionou. Eu oro pelas minhas senhoras o tempo inteiro. Jesus, Jesus, guarda Jesus. Aí ele diz aqui, Wilma Norris Knight nasceu em 1921 em uma pequena comunidade rural de Wilson, Oklahoma, Estados Unidos, onde Chuck foi criado. Segundo o ator de 81 anos, ele está com 81 anos, sua mãe teve uma vida difícil. Ela foi criada em uma condição pobre e ficou sob custódia do Estado com apenas 8 anos de idade. Por 2 anos, ela sofreu com a doença rara e viveu longe da família em um hospital infantil. Depois de recuperar a saúde, ela ajudou sua família a se sustentar durante os tempos difíceis da Grande Depressão. Wilma se casou aos 16 anos de idade, mas foi abandonada e teve que criar seus 3 filhos sozinha. Norris era o mais velho e lembra que teve que assumir os papéis de seu pai ausente. Ele disse assim, éramos pobres, como ratos de igreja, mas foi isso que também me preparou para superar os obstáculos desta vida, disse ele. Norris também considera sua mãe um exemplo de perseverança e fé. Ela teve câncer e passou por cerca de 30 cirurgias diferentes para tratar diversos problemas. Ela é a única pessoa viva de sua família biológica, de 11 membros, e suportou a morte de seus 2 maridos, um enteado, 2 netos e seu filho mais novo na Guerra do Vietnã. Além de Wilma, o ator também homenageou sua esposa, Dina, mãe de seus filhos gêmeos, com a chegada do Dia das Mães. Ele falou assim, estou maravilhado e cheio de gratidão a Deus pela influência dessas 2 mulheres incríveis em minha vida. Eu não seria o homem que sou sem elas, disse. Ele continuou dizendo, eu te amo, mãe, feliz 100º aniversário e feliz Dia das Mães, mãe e Dina. Agradeço a Deus por vocês 2 todos os dias e agradeço a vocês por ajudarem Deus a me tornar tudo que posso e devo ser. Finalizou o ator. Amém? Olha que testemunho maravilhoso. Olha que vida de superação que essa mulher teve. E como ela orou constantemente pela sua família e seus filhos. Queria pedir para vocês abrirem em 2 Timóteo, capítulo 3. Nós vamos ver os versículos 14 e 15. Quero falar agora de um testemunho também de vida, de criação, na educação cristã de uma família. Está retratado aqui em 2 Timóteo, capítulo 3. Primeiro e 2 Timóteo foram 2 cartas que Paulo escreveu para o seu discípulo, né? Timóteo.
E no capítulo 3, versículo 14 e 15, Paulo disse para Timóteo: você, porém, deve permanecer fiel àquilo que lhe foi ensinado. Sabe que é a verdade, pois conhece aqueles de quem aprendeu. Desde a infância lhe foram ensinadas as sagradas escrituras, que lhe deram sabedoria para receber a salvação que vem pela fé em Cristo Jesus. Amém? Olha, anteriormente no capítulo 1, versículo 5, desse mesmo livro, Paulo diz a Timóteo que lembrava da fé sincera dele, que era igual à da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. E afirmou que essa mesma fé continuava firme em Timóteo. Esse homem, ele foi criado dentro de um lar onde ele conheceu as Sagradas Escrituras, ele conheceu sobre Jesus através da sua avó Loide e da sua mãe Eunice. Duas mulheres sábias. Ou seja, para que Timóteo se tornasse quem ele se tornou, houve uma educação cristã transmitida a ele dentro da sua casa, durante a sua criação. Os nossos filhos, eles precisam da intercessão, da nossa intercessão, das nossas orações, e eles precisam serem orientados, ensinados na palavra de Deus. Em Deuteronômio 6, queria que vocês abrissem lá também, por favor. Eu vou abrir aqui. Deuteronômio 6, Moisés transmite os decretos e os estatutos que o Senhor Deus deu para ele e encarregou de ensinar para Israel. Então, eu queria ler com vocês aí, ó, a partir do versículo 4 ao versículo 9. Ele disse bem assim: olha o que Deus encarregou Moisés a ensinar ao povo de Israel. Ele disse assim: ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é único. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Guarde sempre no coração as palavras que hoje eu lhe dou. Repita-as com frequência aos seus filhos. Converse a respeito delas quando estiver em casa, quando estiver caminhando, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as às mãos e prenda-as à testa como lembrança. Escreva nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Essa foi a orientação que Deus deu. Ensina, fala, converse com os seus filhos. Outro dia uma mãe me perguntou, veio passar comigo, falando como estava triste porque os seus filhos adolescentes, criados dentro da igreja, não queriam ir para a igreja. Eles não querem, né, ir para a igreja. Eles não querem ler a palavra. É uma dificuldade. Ficar assim, menino, lê a palavra. Menino, olha, ela estava dizendo que estava triste com isso. Mas eu disse a ela assim, olha, sinceramente falando, eu acho que você não deve mandar eles lerem. Você deve pegar a Bíblia, pegar eles pelo braço e dizer assim, vamos ler. É assim que a gente ensina. É assim que a gente faz. E muitas vezes a gente não faz isso em casa e a gente quer que os nossos filhos façam. Muitas vezes a gente não para orar, mas quer que os nossos filhos orem. A gente não para ler a Bíblia, eles não veem você ler a Bíblia, mas você... Eu estou falando filhos, mas isso serve para sobrinho. Isso serve para quem você tem a responsabilidade de criar nos caminhos do Senhor. Aí você quer que a pessoa, que a criança, ela tenha o desejo de buscar a Deus, mas ela não te vê. Ela não vê você buscando a Deus. Então não é assim que funciona. Há duas afirmações fortes e verdadeiras que eu também retirei de um texto. Uma delas é a seguinte: um sábio certa vez escreveu: as mães são as melhores intercessoras porque amam mais e sofrem mais. Desculpe os homens aqui, pais, mas hoje é o Dia das Mães, tá bom?
Mas é uma verdade, a parte emocional conta muito. A mãe é aquela acolhedora, aquela protetora, né? Às vezes o pai é mais assim, ama, mas é mais assim, né? Deixa a cargo da mãe fazer. Gente, o que faz mover uma pessoa em oração e intercessão é o amor. Você sabia disso? Quando você ama, você intercede. Quando você ama a obra do Senhor Jesus, você intercede. Quando você ama a sua igreja, você intercede. Você ama a sua mãe, você ama seu pai, você ama seu irmão, você intercede por ele. Você ama o seu filho, você intercede. Então o amor move isso. A outra informação que eu tirei é uma frase assim que eu vou botar assim nas redes sociais. O exemplo não é apenas uma forma de ensinar, mas a única forma eficaz. Não adianta você reclamar, não adianta você falar, não adianta você dizer o que tem que ser feito, mas se você não faz, o que é que vai adiantar você falar? Agora, se você dá o exemplo, se você é exemplo, aí sim. Essa não é a única forma, mas é a mais eficaz. É a que dá certo. É o exemplo. Amém? A nossa vida deve ser um exemplo. Nós devemos investir na educação espiritual dos nossos filhos. Você, eu. Se você tem uma pessoa, que você é responsável pela criação dessa pessoa, você tem que ser exemplo. Não basta você mandar fazer, faça. Vamos orar comigo. Vamos orar juntos. Vamos ler a Bíblia juntos. Vamos ler um livro juntos. Nossos filhos, eles precisam mais de Jesus do que de uma roupa nova. Nossos filhos precisam mais de Jesus do que de diversão. Os nossos filhos precisam mais de Jesus do que uma escola de excelência. Sabe por quê? Porque todos nós, e eles também, eles vão um dia enfrentar a eternidade. E escola vai ficar para trás. Diversão vai ficar para trás. Casa boa vai ficar para trás. Roupa de grife vai ficar para trás. É como o pastor já falou aqui, às vezes a gente, eu vou falar geral a gente, eu nunca fiz isso. Mas tem pessoas que colocam a importância na educação dos seus filhos. Diz assim, quando a criança acorda naquele dia e diz, ai, não quero ir hoje para a escola. Você vai, menino, você vai. Pega o chinelo e até dá uma chinela. Você vai. Levanta a cama, agora você vai. Mas quando é para a igreja, eu não vou não. Tudo bem, filho, então fica aí, descansa um pouquinho, porque eu vou, você fica aí. Ou então eu fico junto. Valores invertidos. Saibam que os nossos filhos precisam mais de Jesus do que da escola. Quando Henrique e Felipe foram para Florianópolis, Henrique trancou a faculdade. E eu disse, vá. Nós vamos investir na sua educação cristã. Vá. Quando o Felipe decidiu deixar a faculdade, trancar a faculdade para seguir aquilo que Deus estava trazendo no coração dele para seguir, podem perguntar a ele. Nunca ouviu de mim nem do pai dizer, não, pelo amor de Deus, termine sua faculdade. Não. Você tem certeza que é isso que você quer? Você tem certeza que é isso que Deus está te direcionando? Tenho. Nós estamos com você. Amém? E quanto ao relacionamento entre pais e filhos dentro de casa? Efésios 6,4 responde, se você é pai, você recebe como pai. Se você é filho, receba como filho. Se você não está mais em casa, mas continue recebendo como filho, porque você continua sendo filho. Efésios 6,4 responde, pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. O que é que significa disciplina? Disciplina significa obediência às regras. Espera aí, é assim que funciona. É assim que você tem que ser, menino. É assim que tem que ser, menina. Filha, filho. Discipline. Ensine. Disciplinar é obediência às regras, ordem, regulamento,
Conduta que assegura o bem-estar das pessoas. Isso é disciplina. O que é instrução? Instrução é transmissão de conhecimento. É transmissão de ensino. Ou seja, ensine seus filhos a serem obedientes. Ensine seus filhos a serem organizados. Ensine os seus filhos o que é certo, o que é errado. Ensine o que cabe a cada um dentro de sua casa. Ensine o respeito mútuo. Isso tem que ser feito dentro de casa. A mãe, respalde a autoridade do seu esposo dentro de casa. Seja uma mulher sábia. Seja uma mulher sábia, como nós lemos no início. A mulher sábia, a mãe sábia, edifica o lar. Pais, ensine seus filhos a respeitarem a mãe deles. Lá em casa, hoje mais não, né? Porque eu penso assim, que a educação dos filhos, a fase mais difícil é a adolescência, e assim, quando eles entram na parte da juventude, né? E lá em casa, uma certa vez, eu estava em uma discussão positiva, digamos assim, com o meu esposo. A gente estava divergindo de opiniões lá. E um deles, eu não lembro agora, mas um deles chegou para mim e falou assim, vai deixar, é? Bem assim, é. Rapaz, a gente... Não, porque não sei o que, aí não sei o que. Aí eu não sei o que, daqui a pouco, quando o pai sai de perto, ele virou e fez, vai deixar, é? Aí sabe o que eu fiz na hora? Eu fiz, tome vergonha, menino. Ó, ele pensando que ia me botar, né? Contra o pai, até que eu ia brigar, eu dei uma lapada nele. Eu falei, cada um não se meta não, fique no seu lugar. Aí sobrou para ele. Não lembro qual dos dois. Mas é assim que a gente faz dentro de casa. Nós não somos perfeitos. Pais não são perfeitos. Mas nós temos que ensinar os nossos filhos o lugar deles. A respeitar a figura do pai. Respeitar a figura da mãe. Eu lembro também uma vez, quando eles eram menores, eu acho que quem fez isso foi Henrique. Olha, já estou dizendo que foi Henrique. Eu acho que foi ele, porque é ele que tem mania de fazer isso, de chamar amiga. Amiga, meu amigo. Aí teve um dia que ele chegou, a gente conversando, e eu sou amiga dos meus filhos, né? Nós somos os amigos. E aí um dia a gente conversando, ele chegou fazendo, você quer lá, minha amiga? Ai, minha amiga. Eu, como é que é? Ele, o que foi, meu? Eu falei, peraí que eu vou ensinar. Não ensinei batendo não, ensinei mesmo. Olha, amiga não é assim que fala não, que sou mãe. E ainda tive que ensinar os dois. Que às vezes eles falavam assim, vendo os amiguinhos, né, tal. Você, eu disse, olha, não é para me chamar de você não, é para me chamar de senhora. É senhora. Não é não? Você não, senhora. Mas que senhora. Isso não fica caduco não, né? Não é, como é que se diz? Cafona não. É respeito. Me chame de senhora. Aí ele às vezes, sei que lá você, hã? Aí, senhora. Aí pronto, pegou. Na hora que aprendeu já foi. O menino aprendeu, pronto. E é isso que a gente tem que fazer, ensinar dentro de casa, gente. Quantas vezes eu já vi em reuniões com os amigos, os filhos tratando os pais em nível de igualdade. Como assim? Não é assim não. Não é assim. Quando a palavra de Deus diz, quando a gente ensina o menino na obediência, quando a gente ensina o menino na palavra, quando a gente ensina essa criança, ela não vai envergonhar a gente. Quantos filhos têm envergonhado seus pais? Não é verdade? E para finalizar, olha, tá vendo? Hoje eu estou tão não vou prolongar. Para finalizar, como as mães solteiras, viúvas ou separadas devem instruir e se dedicarem à criação de seus filhos? O que eu posso dizer? Vejam o exemplo da mãe do Chuck Norris. Nós lemos sobre o testemunho dela. Ela foi abandonada pelo marido e teve que criar os 3 filhos. É possível, sim, dar uma boa educação cristã ao filho, mesmo sem a presença de um pai. A mulher sábia, a mãe sábia, edifica a sua casa.
A minha mãe se casou com 17 anos de idade. 17. Quem é que tem 17 anos aqui? Olha, 17 anos minha mãe se casou. E sabe com quantos anos minha mãe se separou? Ela também foi deixada pelo marido. Com 27 anos de idade. Ela passou 10 anos casada. Quem tem 27 anos aqui? Tem alguém com 27? Vixe, não tem não, ninguém com... Henrique fez 26 hoje. 27 anos, uma jovem, né? Quem tem 28 aqui? Essas mulheradas já estão passando dos 30 aqui. Meu Deus. 25. Tem alguém aqui com 25? 24. Vixe, meu pai. 27 anos ela tinha. 4 filhos para criar. E a gente estava conversando, eu e Jair, sobre isso. A minha mãe, ela teve uma vida de abnegação para proteger as 3 filhas. Somos 3 mulheres e um homem. E algumas pessoas já perguntaram por que a minha mãe não casou novamente. Minha mãe se separou com 27 anos, na flor da idade. Mas ela decidiu não casar novamente para proteger as 3 filhas de um mau casamento que ela pudesse fazer. E a gente vê hoje em dia, infelizmente, como muitas mulheres solteiras, viúvas, divorciadas, elas se envolvem em um segundo casamento, se envolvem em um relacionamento e acaba causando muitos danos à própria vida e aos seus filhos. Nós temos visto na televisão, né, que tem acontecido. Infelizmente, muitas mulheres se envolvem emocionalmente com homens que não acolhem seus filhos como se fossem filhos deles. Mas o Senhor, se você esperar no Senhor, você pode encontrar uma pessoa certa que irá amar você e irá acolher o seu filho, os seus filhos, amando-os como se tivesse sido gerado por Ele. Amém? Espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Eu não sei se tem alguém aqui nessa condição, mas é a vontade de Deus para nós, é que a gente espere no Senhor, haja de forma sábia na criação dos nossos filhos e aprenda. Se você não é mãe, você pode aprender antes de ser mãe, não cometer os mesmos erros que talvez a tua mãe cometeu, ou tantas outras mães que você viu por aí ter cometido também. E eu gostaria de ler outro textozinho. Eu queria que você prestasse atenção. Em época de Dia das Mães, sempre me pego observando esses seres. Olha, eu queria que os filhos prestassem atenção nesse texto. Muito interessante esse texto. Em época de Dia das Mães, sempre me pego observando esses seres misteriosos. Acho elas exóticas, para dizer o mínimo. Não são fáceis de se entender ou definir. Está falando de uma mãe, viu? Não são fáceis de se entender ou definir. Lá no dicionário, dizem que mãe é a mulher que deu à luz ou criou filhos. Mas elas são maiores, muito maiores, que este significado do dicionário. Mãe é algo complexo. A princípio, é uma mulher como toda outra qualquer. Digo a princípio, pois acredito que ser mãe é algo que está predestinado. Não é algo que se constrói, que se torna. É algo que se nasce, é inspiração. Você vê a criança ali com o bebê no colo, né? Ela está com um bebezinho ali. Nasce já com esse instinto, né? É uma mulher que teve uma vida normal e comum, mas que um belo dia descobriu-se mãe. Pode ser aquela que ficou grávida e gerou dentro do seu útero uma vida, foi recebendo e percebendo as mudanças do seu corpo,
tocou no medo e na insegurança e se perguntou tantas vezes quantas possíveis e outras tantas impossíveis. E agora? Como vai ser? Aquela que depois de 9 meses, carregando a cria dentro de si, a tem em seus braços e sabe, não sei de que jeito, mas sabe que fará tudo para defender e proteger aquele ser. Há também a mãe que dá a luz com o coração. Ela não é a mãe biológica, né? Que a mãe, a despeito do seu corpo dizer sim ou não. Aquela que não gerou filhos biológicos. Não tem idade, classe social, cor. Mãe é mãe. E todas têm um traço comum. A tal inspiração. O dom de doar amor incondicionalmente ao seu filho. Mãe é aquele ser que sabe de você. Pense agora na sua mãe. Até quando você mesmo ainda não sabe, ela é feliz e realizada com o simples fato de seu filho existir. Ela se contenta com pouco. Um simples, oi mãe, basta. E esse pouco é muito para ela. Mãe é aquela que guarda pela eternidade em sua caixa de memórias os bilhetinhos e os presentinhos bobos de Dia das Mães. Que vem da escola, né? Eu tenho bilhetinhos até hoje guardados. Junto com o sorriso que você deu naquela festinha que você há muito esqueceu, mas ela se lembra até hoje. Mãe conhece o seu cheiro, o seu riso de nervoso ou de alegria, o seu choro de fracasso ou de emoção. Sabe quando está tudo bem de verdade ou quando é só disfarce de um tudo mal. E quando está tudo mal, ela fica pior que você. Ela preferia sofrer na pele dela o seu sofrimento, mas sabe que não é possível. E isso acaba com ela. Ver um filho sofrer, né? E você não poder sofrer no lugar dele, isso acaba com a mãe. Mas é aquela que faz tudo pelo seu filho. Dorme pouco, come mal, trabalha muito, se cansa além de suas forças, tudo para fazer o melhor. Dá a ele o melhor, mesmo dando o seu melhor, se culpa. Se culpa de uma culpa que não possui. E se culpa por estar longe e carrega dentro do peito o coração, em carne viva, de não estar presente em todos os sorrisos e choros do seu filho. Culpa, culpa, culpa. Quase sinônimo de nós, mães. Culpa imposta pelo mundo, pelo passado, de coisas que pensou, né, que fez errado, né, poderia fazer melhor. Culpa que ainda reflete no presente, imposta pela sociedade e por elas mesmas, que de tanto ouvir que são culpadas, acreditaram. Às vezes filhos que chegam para a mãe e dizem, é sua culpa, a culpa é sua. Aí ela acredita, né? Torço para que não seja assim para sempre. Torço para que o futuro nos reserve momentos de mais amor, compreensão, integração e conexão. E que assim essas mulheres possam se afastar da culpa fabricada. Torço para que sejam preservados a todas as mães o direito de amar incondicionalmente. Que elas possam esbanjar esse amor aos 4 cantos do mundo, ao melhor estilo mãe. Sabe qual é o estilo mãe? Exagerado, sofrido e dramático. A gente sabe fazer isso, né? Ser dramática. A autora Paula Maria, tirei da internet. Quero dizer para vocês, todas as mães que estão aqui presentes, que nós queremos desejar a todos vocês, como família Palavra da Fé, um feliz Dia das Mães. E que Deus te dê sabedoria, a você mãe, a você pai, a você filho, a lidar com os exageros da sua mãe, aos dramas da sua mãe. Que o Senhor te dê sabedoria para isso. Que Deus dê sabedoria a todas nós na criação. Eu já criei os meus, né?
mas que o Senhor dê sabedoria a todas na criação de seus filhos. Amém?